Olá, hoje vamos fazer 3 circuitos sequenciais utilizando o método cascata. O primeiro vai ser esse. Vou escrever aqui a sequência. A mais, B mais, A menos, B menos. Então dá para ver o seguinte, que são dois cilindros, A e B, e a sequência é avança A, avança B, recua A, recua B. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir essa sequência em grupos. Lembrando que a regra é que o mesmo cilindro não pode ter duas ações. Então, avança o A, avança o B, e aqui retorna A. Então, esse retorna A tem que pertencer a um outro grupo. Então, a divisão entre os grupos acontece bem aqui. Então, vamos colocar uma barra para identificar a separação dos grupos. E eu vou escrever aqui, grupo 1, grupo 2. Então isso me ajuda depois a montar o circuito. Vou minimizar, deixar aqui, eu já tenho o FluidSim aberto. Então vou abrir a visão geral dos componentes, né? Porque aí quando eu clicar e criar uma nova área de trabalho, ele aparece do lado. Então eu vou começar com o circuito referente ao cilindro A. Então esse aqui vai ser meu cilindro A. Eu vou colocar uma válvula reguladora de fluxo. Vou virar já 270 graus e deixar nessa posição mesmo, porque ela é a mais apropriada, porque ela mantém o cilindro sempre com alta pressão. Eu já vou configurar ela em 50%, vou copiar e colar. Então essa cópia dessa válvula reguladora já está com 50% de abertura. Quem aciona um cilindro de duplação é sempre uma válvula 5 duas vias. Então vou colocar uma válvula aqui 5 duas vias e já fazer as conexões. Vou aproveitar e configurar essa válvula. Ela vai ter duplo acionamento pneumático dos dois lados, ok? E eu já vou configurar a opção de escape. Ok. Ok. Vou colocar também a fonte de ar comprimido. Está feito o meu circuito. Falta também a régua. Eu vou colocar uma régua, vou colocar uma etiqueta S1 na posição 0 e S2 na posição 100. Então está feito o meu circuito referente ao cilindro A. Eu vou aproveitar e colocar também uma etiqueta. Então eu vou procurar aqui texto. Eu vou colocar aqui cilindro A. Eu vou copiar todo esse circuito e colocar aqui do lado a cópia. Esse daqui então vai ser referente ao cilindro B. Cilindro B. Tem que acertar as etiquetas também, porque não pode ter etiquetas duplicadas. Então aqui vai ser S3 e S4. Está feito os dois circuitos. Vou colocar também as válvulas 3 duas vias. Então essas válvulas aqui eu vou configurar com acionamento manual e retorno por mola, porque ele vai ser minha botoeira de iniciar o ciclo. Vou colocar aqui a opção de escape, um silenciador. Está aí feito o meu botão iniciar. Eu vou copiar esse circuito, ou essa válvula, e vou configurar ela como um sensor mecânico. Então é um sensor mecânico comum, não é o escamoteável que a gente utilizou na aula passada, ele vai ser um sensor comum de acionamento mecânico. Então está aqui feito o meu circuito base que vai servir para os 3 circuitos.
Para a gente não perder muito tempo desenhando tudo isso de novo, quando a gente for fazer os outros dois circuitos, eu vou salvar. Então eu vou salvar e eu vou chamar de circuito base. Isso vai me ajudar a montar os outros dois circuitos. Então eu vou começar com a sequência. Eu vou colocar uma etiqueta aqui. Copiar. E colar. Eu vou colocar aqui então grupo 1. Vou copiar e colar de novo. Grupo 2. Eu vou colocar aqui. Só para lembrar a posição que eu vou colocar eles. Para memorizar cada um desses grupos, para definir cada um desses grupos, eu preciso de uma válvula 5 duas vezes que vai funcionar como um elemento de memória. Então, eu vou aproveitar, vou utilizar essa válvula que já está configurada. Então, ela já está com as opções de escape colocadas já e as duas entradas pneumáticas. Eu vou colocar aqui a fonte de ar. Então, o que eu vou fazer agora? Vou implementar a sequência. Salvar de novo. Então, está aqui meu circuito base e agora eu vou implementar as funções para gerar a sequência A mais B mais A menos B menos. Então, A mais eu comando por esse lado dessa válvula. Ele vai ser acionado através desse botão. Eu poderia acionar esse botão direto para cá, mas notem o seguinte, o início da sequência começa a ação do grupo 1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele como está a válvula. Para ele, sim, acionar a válvula, acionar o cilindro A. E ele, notem que esse sensor, esse botão iniciar, ele ao mesmo tempo comuta para o acionamento do grupo 1, ele inicia o grupo 1, ele também avança o cilindro A, que é exatamente o que acontece aqui na primeira sequência. Notem o seguinte, que eu vou fazer uma lógica da botoeira de tal forma que ele só consiga acionar, fazer o início da sequência, quando ele estiver ainda no grupo B, no grupo 2. Então eu vou ligar aqui no grupo 2 para gerar essa condição, de só iniciar se ele tiver para comutar essa válvula, senão ele não inicia. Avancei o cilindro A, ele atinge o sensor 2, então eu vou precisar do sensor 2, que ele vai fazer o que? Ele vai disparar o avanço do B, Terminou o avanço de A, ele começa o avanço do B. Só que agora eu vou fazer uma condicional para o acionamento de S2. Qual que é essa condicional? Ele tem que estar dentro do grupo 1. Estando dentro do grupo 1, ele aciona o cilindro B. Acionou o cilindro B. Quando ele atinge S4, acontece a mudança de grupo 1 para grupo 2. Então, S4, eu vou copiar aqui e colar. Então, eu vou colocar o S4 aqui. O S4 ele tem que mudar o estado dessa válvula 5 duas vezes. Ele muda o estado da válvula e ele só pode acontecer dentro do grupo 1. Vou colocar aqui. Está aqui. Assim que ocorre a mudança para grupo 2, ele tem que comandar o retorno do A. Retorno do A é aqui. Então, assim que iniciar o grupo 2, ele comanda o retorno do A. O A retornou, atinge S1. Então, eu vou precisar de um sensor em S1. Vou colar aqui o sensor S1. E quando acontecer o evento S1, o que ele tem que fazer?
tem que comandar o retorno do B. Então eu vou colocar ele aqui, comandando o retorno do B, e ele tem que estar dentro do grupo 2. Está aí dentro do grupo 2. Está completo o meu circuito, podemos testar. Vamos colocar aqui o play, acionar o botão iniciar, A mais, B mais, A menos, B menos. Vamos testar de novo, A mais, B mais, A menos, B menos. Então o circuito está funcionando, vamos passar para o próximo circuito.